Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Quem trouxe? Olha, 11 pessoas, muito, muito bom. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Pegue a ela então agora, por favor, abra comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Eu estou tendo a imensa satisfação de estar acompanhado hoje do meu amigo, meu irmão mais velho, bem mais velho, na verdade, pastor Cristiano, né? Está bem aqui na primeira fileira. Tirar esse homem de casa dificílimo. Eu estou tentando, pastor Eduardo, trazer ele comigo uma viagem, deve fazer uns 4 anos. Já passei 387 datas para ele, ele não podia nenhuma. Mas por alguma razão ele decidiu vir nessa. E então vocês devem de fato ter algo muito especial. Muito especial. Deus seja louvado, queridos. Como é bom estar com vocês. Capítulo 18, versículo 19. Primeiro livro dos Reis. Está escrito assim: agora, pois, envia, ajunta a mim todo o povo no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Verso 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Vamos saltar ao versículo 39, melhor, ao 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu queria que você pudesse erguer as suas mãos o mais alto possível e repetisse após mim: só o Senhor é Deus. Somente as mulheres: só o Senhor é Deus. Somente os homens: só o Senhor é Deus. Toda a igreja: só o Senhor é Deus. Aleluia. Que dia poderoso, que dia especial para a história do povo de Deus. Que dia foi este dia do desafio do Carmelo. Que dia especial foi este dia em que o profeta Elias desafiou os profetas de Baal, e tendo reparado o altar do Senhor que estava quebrado, clamou ao Senhor, e Deus enviou fogo do céu, diante de centenas de testemunhas, que após terem visto essa prova inequívoca da manifestação do Deus vivo, clamaram isto aqui que lemos juntos e que tanto imediatamente nos tocou e nos contagiou: só o Senhor é Deus. A primeira vez que esta expressão surgiu nos lábios do povo de Israel foi quando da travessia do Mar Vermelho. Foi quando eles chegaram do outro lado que eles, pela primeira vez, cantaram esta canção, que nós não sabemos como era a melodia, porque não há uma partitura registrada, mas sabemos qual é o texto, a letra desta canção. E o texto e a letra são: só o Senhor é Deus. Esta canção, esta expressão, esta declaração, e mais do que isso, esta consciência, acompanhou o povo de Israel por anos, décadas, séculos, até ser abandonada. A canção e, sobretudo, a consciência serem abandonadas num tempo de apostasia difícil, que foi marcado por devoção a outros deuses, por abandono
do culto ao Deus vivo e por a entrada ou pela entrada no cenário bíblico deste homem que está hoje aqui no centro desta mensagem, o profeta Elias. O profeta Elias é quem o Senhor vai despertar, vai levantar e inspirar para chamar aquelas pessoas a um tempo de arrependimento. Eles tinham se distanciado de Deus, porque tinham aderido aos deuses trazidos por Jezabel, quando esta casou-se com o rei Acabe. Jezabel, que não era de Israel, era de Tiro e Sidom, ela vem para Samaria, ela vem para o reino do norte, e traz com ela os deuses que eram cultuados no país dela. Logo, esses deuses encontram uma adesão escandalosa no meio do povo de Deus. Logo, o povo de Israel vê-se simpático a esses deuses, adere a esse culto de uma maneira escandalosamente absurda, e vão se distanciar da adoração ao Deus vivo, abandonar o altar do Senhor e começar a prestar culto a Baal, na expectativa de que este pudesse lhes ajudar nas colheitas. Afinal, cria-se um Deus que controlava questões climáticas e tinha poder de gerar fertilidade nas colheitas. O Senhor Deus então fechou os céus, e segundo a palavra do profeta Elias, não choveria em Israel, nem sequer orvalho desceria do céu, senão quando ele liberasse uma segunda palavra. Durante 3 anos, nem orvalho caiu na terra de Israel. Sequidão, escassez, até que o Senhor começa a estreitar as coisas, e o profeta Elias volta para Israel, volta para Samaria, e começa então a enfrentar os inimigos de Deus, convoca-os para um desafio no Monte Carmelo, onde todas essas coisas vão acontecer, e no final de tudo isso, aquele povo que estava distante, frio, apostatado, voltará o seu coração para o altar da adoração, e vão dizer: só o Senhor é Deus outra vez. Eu não estou falando a você que uma música voltou, porque fazer uma música retornar a um repertório não é uma ação difícil. Nós hoje aqui eu mesmo poderia ter pedido, e eu acredito que seria atendido gentilmente pelo pessoal do louvor, se tivesse pedido para tocar aqui ou para cantar aqui uma canção que não necessariamente é dos dias de hoje, é do repertório de hoje. Trazer uma canção de volta não é difícil. Trazer um jargão de volta, uma expressão de volta, também não é difícil. Esforços humanos podem trazer de volta canções, podem trazer de volta declarações, mas eu não estou dizendo para você que uma canção voltou. Eu não estou dizendo para você que um vocábulo voltou. Eu estou falando para você de algo muito maior. Estou falando para você que houve a restauração de uma consciência devocional. Quando eu olho para isso, eu entendo qual foi o real papel profético de Elias, e entendo que este real papel profético também repousa sobre nós. Entendo e vim apregoar da parte do Espírito de Deus que nós também temos este papel profético. E qual papel? Não, o nosso papel não é impregnar a sociedade com as nossas canções. Embora nós até encontremos algum tipo de prazer, algum tipo de alegria, quando, por exemplo, vemos algumas pessoas que não são da nossa família cristã, não são do nosso meio, reproduzirem nossas músicas. Quem aqui já não se alegrou em ver de repente no Instagram de um ícone do futebol, que não é crente, ele cantando uma canção dos crentes? Isso gera até algum tipo de satisfação, mas essa não é a nossa missão. A nossa missão não é impregnar a sociedade com as nossas canções. A nossa missão também não é impregnar a sociedade com os nossos vocábulos. Porque, inclusive, se você não sabe, existe gente de todo tipo de crença que usa os vocábulos dos crentes. Tem gente chamando os outros de vaso, né?
Tem gente falando o nome de Jesus à torta e à direita, e essa também não é a nossa missão, embora pareça até engraçadinho, até bonitinho, mas nós não temos por missão impregnar a sociedade, nem com os nossos verbetes, nem com os nossos vocábulos, nem com as nossas músicas. A nossa missão real é impregnar a sociedade com uma consciência devocional. O Senhor não quer pessoas que estejam reproduzindo músicas apenas por uma questão de modismo musical. O Senhor quer que uma consciência de adoração seja impregnada nas mentes e corações de Goiânia, Goiás, Brasil e todo mundo. E eu vim profetizar na noite desse dia sobre a igreja Fortes em Cristo, que esse novo e poderoso ciclo da história e da vida de vocês será um ciclo onde nós vamos ver Goiânia inteira dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia! Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Você quer participar do que Deus vai fazer? Diga eu. Você quer participar da agenda de Deus para o resgate de uma consciência devocional nesse país? Diga graças a Deus. Vamos entender como? Quem está animado para entender como? O profeta Elias vai nos ensinar como operar pelo Espírito para poder contagiar uma sociedade, resgatar valores e ensinar valores a quem nunca os teve. O profeta Elias vai ensinar alguns passos. Quando acerta, ele ensina, e até quando erra, ele ensina também. Olhe para mim. A Bíblia diz que tudo isso começa com Elias fazendo o seguinte: ele vai chamar a Acabe. Quem é Acabe? O rei de Israel. Pergunte para mim se ele era crente. Pergunte. Não. Mas ele era o rei de Israel. Ele era piedoso? Não. Mas ele era o rei de Israel. Ele tinha conexão com o mundo espiritual? Não. Mas ele era o rei de Israel. Elias está demonstrando uma habilidade que não pode nos faltar. Ele entende duas coisas acerca de autoridade. Ele entende nível e entende tipo. Ele entende que a autoridade tem níveis e entende que a autoridade tem áreas. Eu acho que essa é uma palavra melhor. Ele tem tanta leitura sobre área de autoridade que ele discerne muito bem a área de autoridade que ele tem e a área de autoridade que o rei Acabe tem, independentemente dele ser crente ou não, piedoso ou não, justo ou não, correto ou não, ele detém uma autoridade. E sabiamente e no entendimento da sua área de autoridade, Elias vai chamar o rei de Israel e vai dizer: chame o povo. Você vai fazer uma convocação às pessoas. Chame o povo, chame também os profetas de Baal, chame os de Azerá, reúna todos eles no Monte Carmelo. Elias não promoveu a reunião, Elias idealizou a reunião, mas não conclamou os reunidos. Preste atenção. Ele concebeu o plano da reunião, ele tinha ideia do que aconteceria na reunião, mas ele sabia que a força de convocação não estava sobre ele. A força de convocação estava sobre o rei de Israel. Todas as vezes que nós, como igreja, perdemos tempo tentando operar em áreas que não são da nossa autoridade, nós não conseguimos ver os desafios sendo vencidos. Nós, muitas vezes, perdemos muito tempo tentando operar em áreas que não são da nossa alçada, querendo transitar em áreas que não são da nossa autoridade. Elias olhou para o rei de Israel e disse: você vai convocar as pessoas. Quando todas as pessoas convocadas e reunidas estavam no alto do monte, Elias fez o que ele sabia fazer. Pergunte o quê? Ele convocou o céu para participar da reunião. Aquela capacidade de convocação política era de Acabe. Mas quando as pessoas estavam no ponto de encontro que Elias solicitou a Acabe, Elias se encarregou de chamar o céu para estar ali naquela reunião, e fogo de Deus caiu naquele dia. Eu quero declarar que nós não vamos perder nenhum minuto sequer, não vamos gastar uma gota de suor e nenhuma única lágrima tentando operar em áreas que não são da nossa jurisdição de autoridade. O Senhor me trouxe para dizer: nós estamos preocupados demais com alguns tipos de conclamações que não são da nossa alçada. Vamos voltar a desejar operar
será espiritualmente, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Tome a sua autoridade e exerça ela com poder, e os desafios serão vencidos para a glória de Deus. Nós queremos fazer conclamações, reuniões, agremiações que não são da nossa alçada. E o Senhor está dizendo, não é sobre levar as pessoas ao monte, é sobre trazer o céu até lá. Não é sobre criar mobilizações e reunir massas em lugares, é sobre levar o céu, venha o teu reino. A responsabilidade da igreja é trazer o reino de Deus, implantar o reino de Deus. Não adianta nada se nós tivermos uma força de congregação para reunir uma massa num lugar e não conseguirmos levar Deus para lá. Não é sobre a quantidade de gente que você reúne num lugar, é sobre sua capacidade de chamar Deus para estar neste lugar. Levante a mão mais alto que você puder. Eu estou profetizando que Deus vai participar das reuniões. Deus vai participar das pequenas reuniões. As pequenas reuniões se tornarão grandes reuniões. Quando você entender que o seu maior compromisso é chamar Deus lá na hora do almoço, lá do seu trabalho, Deus vai participar daquelas pequenas reuniões. E as pequenas reuniões se tornarão grandes reuniões espirituais. Aleluia. Então, nós vamos fazer assim. Você, Acabe, reúna as pessoas no monte. Chame Israel, chame os profetas de Baal e chame os profetas de Zerá que comem da mesa de Jezabel. Eu acho esse detalhe muito interessante. Quem está aí, diga amém. Elias falou assim, eles comem da mesa de Jezabel. Elias não disse, eles comem à mesa. Comer à mesa significa que eles deveriam estar sentados numa cadeira, à mesa de Jezabel, e eles lá. Isso é comer à mesa. Precisa estar lá. Mas Elias disse, não, esses aí, eles não estão à mesa, mas comem da mesa. Eles não participam efetivamente. Eles não têm uma cadeira necessariamente, mas daquilo que a mesa de Jezabel produz, eles são consumidores. E eu quero eles lá também. Eu não quero só os que têm uma cadeira na mesa de Jezabel, eu quero todos aqueles que consomem do que tem lá. Bote todos eles lá no monte. Quando as pessoas se reuniram, o profeta Elias então vai começar a se dirigir. E nesses versículos que lemos, algumas questões importantes estão muito bem aqui colocadas. Eu gostaria de toda a sua atenção para meditarmos juntos sobre isso. Porque o texto sagrado vai dizer que Elias se chegou a todo o povo. Repita comigo, Elias. Você pode fazer muito melhor. Elias se chegou a todo o povo. Nós temos duas lições preciosas aqui. Elias vai fazer uma aproximação. E ele fará essa aproximação à totalidade do povo. Preste atenção no que eu quero lhe dizer agora. Porque as escrituras estão mostrando claramente quem é quem ali. Quem tem comunhão com Deus? Elias. O povo tem comunhão com Deus àquelas alturas, sim ou não? Quem tem santidade na vida? Elias. O povo tem santidade na vida àquelas alturas, sim ou não? Quem tem intimidade com Deus? Elias. Você acha que aquelas pessoas têm intimidade com Deus àquelas alturas, sim ou não? Só que essa santidade, intimidade, essa piedade que Elias desfruta e os outros não vão fazer com que ele erga um muro entre eles. Essa santidade, essa piedade, tudo que ele tem, que ele é e eles não são, não vai dividi-los. Ele sabe que precisa compartilhar, comunicar o que ele tem para aquelas pessoas. Senão eu vou ficar do lado de cá dizendo, eu sou santo, vocês são ímpios. E aí? Não muda nada. Eu vou ficar do lado de cá dizendo, eu tenho comunhão com Deus, vocês não têm. O que vai mudar? Nada. Se eu erguer um muro, e se eu exaltar o que eu construí em Deus, e o que as pessoas não estão desfrutando em Deus, eu continuo tendo tudo que tenho, elas continuam sem nada. Então o que Elias vai fazer é simples, vai se chegar até elas. Porque o que eu tenho, santidade, piedade, devoção, não é para construir muro, é para construir ponte. Eu vou chegar até elas. Porque o pregador precisa de alguém para pregar.
Porque o profeta precisa de um ouvido para ouvir. Não adianta eu viver minha unção e graça para mim. Não é para eu me retroalimentar daquilo que eu recebo. O que eu recebi do Senhor, disse Paulo, eu também vos ensinei. Você sabe, ensina para alguém. Você recebeu, derrama sobre alguém. Tem poder de Deus aí, ministra sobre alguém. Tem fogo de Deus aí, acende alguém. Não é para você ter aí e alimentar seu próprio ecossistema, apenas excluindo os outros que não têm. Vá a eles, toque neles, ministre neles, faça alguma coisa por quem tem menos que você. Pega a mão de alguém que está do seu lado, dá uma chacoalhada nele e diga, não é para você alimentar seu próprio ecossistema. Se você recebeu, vá até alguém. Se tem fogo de Deus aí, vá em quem está frio. Se tem graça de Deus aí, vá em quem está longe. Se tem unção de Deus aí, vá em quem está vazio. Chegue perto de alguém. Elias vai se chegar a todo o povo. E a todo o povo ele vai se dirigir. Havia 12 tribos representadas no alto do monte. Quantas tribos? Elas têm perfis econômicos diferentes. Elas têm perfis espirituais diferentes. Elas têm desafios diferentes. Elas têm atividades comerciais diferentes. Elas habitam em territórios diferentes do Reino do Norte. Mas quando Elias falou, ele disse uma palavra só para as mesmas 10 tribos. Eu quero que você redobre a sua atenção e olhe para mim. Não foram 10 palavras para 10 tribos. Foi uma palavra para 10 tribos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Um pregador não customiza a palavra por tribo. A igreja não customiza a palavra a depender da tribo para quem ela fala. A igreja tem uma fé, um batismo, um só. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Ainda que os perfis econômicos das 10 tribos sejam diferentes, a palavra de Elias é uma. Vamos de novo. Ainda que os perfis econômicos das 10 tribos sejam diferentes, a palavra de Elias é uma. Ainda que as atividades comerciais deles possam ser diferentes, a palavra de Elias é uma. Ainda que eles habitem em pontos diferentes da geografia de Israel, a palavra de Elias é uma. Você entende isso? Nós não podemos trair a palavra, adequando-a e editando-a a gosto do ouvinte. Eu vim falar sobre os segredos de um profeta que conseguiu pelo Espírito de Deus restaurar uma consciência devocional. Eu estou lhe dizendo desde que começamos, que eu acredito que este é o chamamento do Senhor para nós, que nós possamos trazer o reino de Deus, e que Goiânia possa dizer que só o Senhor é Deus, mas nós não vamos conseguir fazer isso. Se nós não formos primeiramente leais para com Deus, não seremos leais para com os ouvintes. Quem não é fiel nem aquele de quem ele recebeu a palavra, não poderá ser fiel àquele a quem prega a palavra. Quando Jesus estava sentado à mesa com os discípulos, na última Páscoa que comeram juntos, a Bíblia diz que Pedro queria muito saber quem era que ia trair o Senhor. E ele olhou para João e viu que João estava com a cabeça reclinada no peito do Senhor. Você está aí ainda? Diga amém. E a Bíblia diz que o Espírito de Jesus se angustiou e se perturbou. Nós somos uma tricotomia, está tudo ligado, corpo, alma e espírito. Quando seu espírito, ele se move, ele sente algo, isso obviamente será traduzido, será reverberado nas suas emoções e consequentemente no seu corpo. Se tem uma coisa que sempre vai acontecer, quando nós nos perturbamos, é que uma coisa em nós vai mudar, você não tenha dúvida disso. No nosso corpo, uma coisa muda quando a gente se perturba, quando a gente entra em estado de perturbação alerta. Coração. Ninguém vai manter-se com as mesmas batidas, com o mesmo ritmo do coração, se o seu espírito se sobressaltar. O que eu estou dizendo para você é que, com base nessa construção lógica da fisiologia humana, Jesus, que em nada era diferente do seu corpo, do meu e do seu, ao perturbar-se em espírito, seu coração acelerou. E quando acelerou, quem é que estava com o ouvido colado no peito dele? João. Pastor, onde você quer chegar? Não, já cheguei. Você quer estar perto do Senhor?
Você quer gozar do privilégio de estar do lado dele? Quer colocar o seu ouvido no peito dele? Então, primeira notícia que eu vou te dar: você vai ser o primeiro a perceber os sentimentos do Senhor. Segunda notícia que eu vou te dar: quando você perceber o que o coração dele está sentindo, traduza para quem está na mesa exatamente o que ele te disse. Você sabe por que existem pessoas que já desfrutaram da posição de João? Elas já estiveram do lado do Senhor com a cabeça reclinada no peito. Não estão mais. Sabe por que não? Porque o coração de Jesus bateu numa direção. Eles contaram para quem estava na mesa outra coisa. O coração de Jesus se entristeceu com quem estava na mesa. Mas eles, para não perderem a simpatia de quem estava na mesa, disseram que Jesus estava feliz. Existe muito rodízio na mesa, porque tem pouca gente fiel para traduzir os sentimentos do coração do Senhor. Pega a mão de quem está do seu lado e diga: mas nós não. Não, essa notícia tem que dar melhor. Diga: nós não. Nós vamos traduzir com fidelidade. Diga para ele: vamos traduzir com fidelidade os sentimentos do Senhor para este tempo. Se quebrantamento, quebrantamento. Se júbilo, júbilo. Eu estou profetizando que vai ter dias que reuniões aqui vão acabar em estado de júbilo. Mas vai haver dias que reuniões vão acabar com essa igreja de joelhos, quebrantada. Porque o que nós queremos é entender o coração do Senhor. Elias não tem 10 palavras para 10 tribos. Ele tem uma palavra para 10 tribos. Ele vai formular uma questão, e eu penso que ele vai fazer isso com muita entrega, com muita energia, de maneira muito visceral. Ele era uma pessoa assim. Quando aquelas pessoas estão reunidas, preste bem atenção, ele vai olhar para elas e vai dizer assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Até quando? Tem um nível de impaciência em Elias, você sente? E não tem problema nenhum, porque quantas vezes a gente já ficou muito impaciente com gente que não decide? Só eu que fico impaciente com gente que não decide? Não dá, de vez em quando você não fica impaciente com uma pessoa que não decide? Não tem hora que você tem vontade de pegar essa pessoa e dizer: até quando? Até quando, rapaz? Até quando você vai pendular entre Deus e Baal? Vambora! Elias está com muita energia para formular uma questão, e ele tem uma expectativa. Eu disse que ele tem uma. Qual expectativa? Que o povo responda. Ele disse: respondam agora. Se Baal é Deus, seguiu. Se Deus é Deus, seguiu. Tem uma pressa em Elias. Tem um desejo de ver logo as coisas acontecerem. Há 3 anos e meio não chove. Ele está estressado com tudo aquilo. Ele está debaixo de ameaça. Ele saiu de Tisbe, onde morava, foi para Samaria, entregou uma palavra, teve que sair fugido, foi para Sarepta. Ele está estressado, ele quer ver as coisas acontecerem. Olhe para mim, você que está estressado e quer tanto que as coisas aconteçam. Olhe para mim, você que está dentro de um processo já há tanto tempo, que você está desgastado com isso, e você quer que as coisas se definam, seja para um lado, seja para o outro, mas que se definam. Elias quer uma definição. O que mais lhe perturba é a indecisão das pessoas. Ele está inquieto com a indecisão deles. Ele formula uma questão e dá a eles um ultimato, só que ele não contava com uma coisa: eles não iam aderir à pressão. Elias botou pressão, eles corresponderam? Não. Quando Elias botou a pressão, diz a Bíblia, e o povo não lhe respondeu nada. Tem horas que a gente vai com gás, né? Achando que a gente vai decidir tudo, e o povo não responde nada. Tem horas que a gente vai com gás, né? Acha que vai resolver tudo, e o mercado não responde nada. Tem hora que a gente formula uma estratégia, e a gente diz: agora vai! E os números não respondem em nada. O Senhor me trouxe para dizer que nós somos muito bons para botar pressão em algumas situações. E o Senhor quer ver se nós somos muito bons se as situações não corresponderem da maneira como a gente esperava. Porque você não prova que é fiel a Deus quando você bota as pessoas na parede e diz para elas decidam. Você mostra que é fiel a Deus quando elas não decidem nada e você não desiste delas. Você não prova que é leal a esse projeto quando você elabora um ultimato, bate na mesa. Não,
Você prova que é leal esse projeto quando não correspondem, não respondem, os números não mudam, nada acontece, continua tudo em flat, a temperatura não aumenta e você continua acreditando nas pessoas, nos projetos e nas causas que Deus colocou. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Ou alguém levantou a mão lá atrás. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Você não vai descer desse monte porque as respostas não vieram. Você não vai descer desse monte porque os resultados não apareceram. Você não vai descer desse monte porque os números não mudaram. Você vai ser fiel ao que Deus te mandou fazer e não vai descer enquanto os resultados não aparecerem. Aleluia! Glória a Deus! A gente às vezes se mostra tão bom para colocar pressão, para gritar. Porque eu não vejo Elias dizendo isso assim. Se Deus é Deus, não, eu vejo ele gritando. Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. E o povo não respondeu? Isso é silêncio, isso é? Você lida bem quando grita. Quero ver se você lida bem quando faz em silêncio. A gente se sente muito intrépido quando dá um tapa na mesa. Mas a gente mostra força quando ninguém reage de jeito nenhum. E a gente tem que continuar acreditando nas pessoas. Elias vai olhar para aquelas pessoas e dizer, decidam agora. E o povo não respondeu? Muito fraco, digo, o povo não respondeu? O povo não respondeu? E agora? E agora eu concluo que então Deus nunca me chamou para isso. E agora eu concluo que já que não houve correspondência adequada, na medida que eu esperava, então talvez eu não devesse nunca ter marcado esse desafio. Então talvez eu conclua que se não houve resposta na medida e no tempo que eu esperava, então talvez isso queira dizer que Deus nunca me chamou para isso. Eu tenha tido um surto. E aqui esteja passando essa vergonha agora. Ou então, eu posso começar a olhar ao meu redor e perceber que eles não responderam, porque talvez ainda não viram tudo que precisavam ver para tomarem a decisão que precisavam tomar. Quando Elias botou pressão, o povo não respondeu? Mas eu li junto com você, que quando o fogo desceu, diz a Bíblia, vendo o povo isto. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Sabe o que Elias entendeu? Eu estou gritando, eu estou botando pressão, mas não estou mostrando ainda uma coisa que eles não viram. Quando o fogo desceu, a resposta veio. Todas as vezes que o resultado que eu espero não aparece, Deus está me dizendo assim, olha ao redor. Talvez você não mostrou para eles ainda uma coisa que eles precisam ver. Só que quando Elias olhou ao redor, ele se deparou com uma coisa. Pergunte o quê? O altar, que estava, adivinha como? Em ruínas. Elias não teria olhado para o altar. Alguém ainda está aí, por favor? Elias não teria olhado para o altar se o povo tivesse respondido na hora que ele queria. Eu preciso dizer a você que todo não que você recebeu foi uma resposta, ou melhor, uma oportunidade para você revisar o ambiente ao seu redor. Alguns silêncios, algumas respostas que não vieram, resultados que não apareceram, é uma oportunidade para você ver altares arruinados que você não veria se estivesse tudo bem. Se o povo tivesse respondido a Elias na hora que ele queria, Elias teria descido do monte e o altar teria ficado lá. Resultados que se apresentam de maneira precoce fazem com que a gente perca a chance de corrigir o que tem que ser corrigido. Às vezes é melhor um resultado demorar a aparecer, mas no percurso você consertar tudo que estava arruinado. Alguém ainda está por aí, pelo amor de Deus? Elias vai olhar, ele vê o altar em ruínas, mas antes disso, ele fez uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele olhou para o pessoal e falou assim, chegai-vos a mim. Normalmente o altar, e isso se provará logo depois, o altar, ele tem uma força centrípeda. Ou seja, ele atrai tudo que está ao redor dele para si, para o centro. O altar tem essa força. Só que o altar estava em ruínas. O altar estava em? Elias não podia convocar ainda as pessoas ao altar, porque o altar estava em ruínas. Seria uma incoerência brutal. Ele não pode fazer com que um lugar destruído, um altar destruído, seja um ponto de atração. Ele não pode chamar pessoas a um altar em ruínas. Então, antes que ele conserte o altar, e que então possa chamar as pessoas ao altar, ele chamará as pessoas a si próprio.
É como se ele entrasse na frente do altar, olhasse para as pessoas e dissesse para elas: venham a mim. Enquanto isso aqui não é resolvido, venham a mim. Enquanto eu não mexo nisso aqui, venham a mim. Enquanto esse altar não é restaurado, tem um aqui dentro. Tem um que eu sou, venham a mim. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei aqui agora para olhar para você e dizer que às vezes você terá que demorar um pouquinho para colocar as coisas do jeito que você queria. Às vezes você vai demorar um pouquinho para que as coisas na sua casa estejam do jeito que você queria. Só que o que Deus me trouxe para dizer é o seguinte: todas as vezes que uma coisa ainda não está corrigida do jeito que precisa, você não pode deixar as pessoas soltas. Não é porque você não consegue deixar a coisa do jeito que você queria, que você vai deixar as pessoas sem referência. Enquanto tudo não está perfeito, enquanto elas não podem se reunir do jeito que você queria, chame elas a você. Pastor, se eu podia explicar isso melhor, com todo prazer. Tem gente que está me olhando aqui agora e me ouvindo. Você queria que as coisas funcionassem na sua casa de um jeito, não estão funcionando. Você queria reparar o altar lá da sua casa, mas você não conseguiu ainda. Só que o que você não entendeu é que enquanto sua casa não funciona do jeito que você queria, você não pode deixar os seus filhos tomando por referência o que eles quiserem. Se você ainda não controla o que entra na geladeira ou não, se você ainda não controla o tipo de música que toca ou não, se ainda existe alguém que rege sobre as coisas lá na sua casa, então chame quem der para chamar, se posicione e diga: olhe para mim. Pastor, isso soou vaidoso. Não, isso soou confiante. Se você sabe o altar que existe dentro de você, quando você não pode mudar realidades ao seu redor, chame as pessoas para olharem para a realidade que já mudou dentro de você. Lá na sua empresa, você não manda, você não tem, você é trabalhador, você é um funcionário, você não pode fazer com que tudo ocorra do jeito que você queria. Tem coisas que acontecem lá que não são da sua alçada. Então olhe para quem você puder e diga para eles: olhe para mim, tem santidade em mim, tem transformação em mim, tem evangelho puro, vivo e genuíno em mim. Enquanto eu não mudo tudo que eu queria, eu já mudei, então eu faço as pessoas olharem para mim. Elias olhou para as pessoas e disse assim: olhem para mim, cheguem-se a mim. Quando as pessoas se chegam a ele, ele repara o altar do Senhor que estava quebrado. As pessoas estão próximas agora. O altar do Senhor está reparado. E com as pessoas ali bem diante dele, e o altar reparado, ele pega 12 pedras. Não sou eu, é a Bíblia quem diz que estas 12 pedras representam as 12 tribos de Israel. Ele pega as pedras representando as tribos e as coloca no altar. Agora olhe para mim. Quem chegou primeiro ao altar? As pessoas ou as pedras? As pessoas. As pessoas. Depois que as pessoas chegaram ao altar, a Bíblia diz que Elias foi e colocou as pedras que representavam o povo. Nunca, eu disse o que, gente? Nunca nada que represente você substitui você. As pedras estavam ali para substituir as pessoas, para representá-las. Nada que te representa te substitui. Quando você encontrar alguém que se satisfizer com algo que te represente e desprezar a sua presença, se você já se deparou durante a sua vida com alguém que se satisfez com algo que você mandou em seu nome e desprezou sua presença, essa pessoa nunca mereceu sua presença. Se você se deparar em algum momento da sua vida com alguém, com algum líder espiritual, com alguma pessoa que se satisfizer em você enviar algo que te represente, e não estiver nem aí para você estar presente ou não, pelo amor de Deus, fuja desse lugar correndo. Porque no altar de Deus nunca uma representação valerá mais do que a presença de alguém.
Nada aqui vale mais do que você. Traga a sua oferta, traga seu dízimo, porque nada que represente você substitui você nesse altar. Aquilo que é mais importante nesse altar é você, e não nada que te represente. Olhe para alguém do seu lado e diga: é você que é mais importante aqui neste altar. Isso configura um altar legítimo. A legitimidade do altar está nisso. Pessoas sempre serão mais importantes do que qualquer coisa que as represente. Quando as pessoas se achegam, quando as 12 pedras são colocadas no altar, Elias vai pegar 4 cântaros de água. Quantos eu falei? Eu já não vou demorar. 4 cântaros de água. A decisão primeira do homem de Deus foi colocar 4 cântaros de água no altar. E ele despejou os 4 cântaros de água no altar. E imediatamente após, ele olhou e disse: põe mais 4. Quando os outros 4 cântaros, que agora são 8 ao todo, foram despejados no altar, Elias olhou e disse: põe mais 4. E alguém deve ter olhado e deve ter dito: por que ele não pôs 12 logo no início? Por que ele pôs 4, 8 e 12? Porque isso fala de uma entrega ascendente. Isso fala de uma empolgação que aumenta e não diminui. Isso fala de um desejo que arde mais e não menos. Preste atenção. Eu não sou, acredito, a única pessoa aqui essa noite que já começou muito motivado com algo e não conseguiu sustentar essa motivação. Eu sou a única pessoa que já começou um curso, seja lá do que for, com muita motivação e não sustentou essa motivação. Ou tem mais alguém além de mim? Mais alguém além de mim se motivou com um projeto, muito, e no meio do caminho foi desmotivando-se com esse projeto. Mais alguém além de mim, por favor? Ufa. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Para você entender o poder que o altar tem. Só o altar tem poder de fazer com que nossas motivações cresçam e não diminuam. Você começa com 4, se anima para 8 e termina com 12. Nas nossas relações normais com as outras coisas, a gente projeta 12, redefine para 8 e termina com 4. Com o altar não, a gente projeta 4, redefine para 8 e fecha com 12. Glória a Deus! Aleluia! Eu estou profetizando que as pessoas da sua família, as pessoas que convivem com você, elas vão tomar um susto, porque sempre estiveram acostumadas a ver você se desmotivar com os projetos com os quais você se envolveu. Mas desde que você se aproximou do altar, você só pega cada vez mais fogo, só fica cada vez mais crente, só fica cada vez mais santo, só tem vontade cada vez de orar mais, de entregar mais, de sacrificar mais, porque só o altar de Deus é capaz de fazer o homem editar as suas motivações sempre para cima e nunca para baixo. A vereda do justo é como a luz da aurora, ela brilha ascendentemente até ser dia perfeito. Eu espero ver você no ano que vem ainda melhor, mais justo, crente e piedoso do que nesse ano, porque nós vamos aumentar. Aleluia! Glória a Deus! 4, 8 e 12, tem 12 cântaros de água no altar. Quantos cântaros? Aqui eu começo a encerrar. 12 cântaros de água no altar. E o profeta Elias vai fazer uma oração. E a oração de Elias é assim: responde-me, Senhor. Responde-me. Ele poderia ter dito: ouve-me, Senhor. Ouve-me. Ele poderia ter dito: manifesta-te, Senhor. Manifesta-te. Mas não por acaso ele usou essa palavra na oração: responde-me. Porque essa palavra se alinha com aquela anterior. Quando o povo não lhe respondeu. Quando você recebe o silêncio da resposta dos homens, seu próximo estágio é clamar pela resposta de Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui esta noite: ainda bem que os homens não te responderam. Olhe para umas 3 pessoas, diga para elas assim: ainda bem. Não é muito fraco, eu já estou encerrando. Diga: ainda bem que os homens não te responderam, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ainda bem que eles não te responderam. Ainda bem. Ainda bem.
Porque se eles tivessem respondido, Deus não te responderia. Deus não divide a voz no mesmo ambiente com outras pessoas. Se você quer respostas dos homens, é isso que você terá, e com isso você terá que se satisfazer. Mas se você quer resposta de Deus, eu vim de Deus profetizar que um tempo de respostas sobrenaturais está chegando sobre você, seu ministério, seus negócios, sua família. E se alguém acredita nisso, pelo amor de Deus, faz um barulho nesta noite. Responde-me, Senhor. Eu ainda estou chocado com o silêncio dos homens. Eu ainda estou sob o impacto do silêncio das pessoas. Eu ainda estou sofrendo as respostas que não obtive, mas eu vim aqui bater na tua porta. Responde-me, Senhor. Responde-me. Então. Nossa, esse então aqui é de arrepiar. Então desceu fogo do Senhor. O pessoal que gosta de fogo, nessa hora costuma se manifestar. Vou tentar de novo. Então desceu fogo do Senhor. A Bíblia diz, e você deve já ter ouvido alguma vez na sua vida, que o Senhor nosso Deus, Ele é amor. E Ele também é como um fogo. O nosso Deus, Ele é, e também é como um fogo. Numa única manifestação, Deus pode apresentar amor e fogo consumidor. Numa mesma resposta, Deus pode compartilhar seu amor e seu fogo consumidor. Eu vou mostrar a você que quando o fogo de Deus caiu, Deus foi amoroso e consumidor ao mesmo tempo. Pastor, ou bem Deus ama, ou bem Deus consome. Não, isso somos nós. É a gente que só consegue ou consumir ou amar. Deus consegue fazer as duas coisas sem que nenhuma duele uma com a outra. O fogo do Senhor desceu, sim ou não? Sim ou não? Tem amor e tem justiça no mesmo fogo. Quer ver? Quando o fogo do Senhor desceu, a Bíblia diz que dentre as coisas que o fogo fez, uma é muito importante. Na verdade, eu vou falar só de duas. A primeira é que o fogo consumiu as pedras. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é um fogo que consegue consumir pedra? Ok. Porque o Senhor, que é amor, é um fogo. Então o fogo consumiu as? Pergunte para mim, cadê o amor? As pedras representavam quem? Representavam quem? As pedras se consumiram, sim ou não? Mas o povo não está vivo? Olha o amor aí. Vou de novo. O fogo vai descer. Vai consumir as pedras. Olha o fogo consumidor aí. Mas cadê o amor? As pedras representam o povo. Deus consumiu algo que estava ligado a eles, mas eles estavam vivos. Eu queria que você tivesse coragem de dar uma glória a Deus. Eu nem te falei pelo que ainda. Por algumas coisas que foram consumidas na sua vida, mas você continuou vivo. Porque no auge daquele momento que você teve, aquele momento, né? Aquele que você ficou com aquela raiva, aquele momento. No auge daquele momento, você até quis questionar Deus, porque uma porta fechou, porque um dinheiro acabou, porque isso ou aquilo foi consumido. O Senhor me trouxe para dizer, mas você está vivo. Você preferiria que eu tivesse consumido as pedras ou você? Você preferia que o que tivesse saído da casa? O carro da garagem ou você do quarto? Então Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa. Eu só consumi coisas ligadas a você porque acreditava ainda no seu coração. Porque se você anda invejando a vida de alguém com quem Deus não mexe, deixa eu te dar uma notícia. Deus só parou de mexer em quem Deus parou de acreditar. Pastor, você acabou de falar uma grande heresia, porque Deus nunca para de acreditar em ninguém. Quem foi que te falou isso? O Senhor olhou para Samuel e falou para ele, até quando você vai ter dó de Saul? Enche teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé o belemita. Eu já tenho me provido de um rei. O Senhor desistiu de Saul para o reino.
Quem te disse que Deus não desiste das pessoas? Deus só insiste enquanto Ele observa um coração ensinável. Quem te disse? Quem te disse que Deus não desiste das pessoas? Para salvá-las até o último instante da sua vida. Para propósito, às vezes Deus escolhe você, mas não pode esperar não. Ele até pode te escolher, mas não pode esperar muito tempo por você. O que eu estou mostrando a você é que você tem razão para dar glória a Deus. Pelas pedras consumidas, porque você está vivo. Você anda invejando a vida de alguém que não perde nada. Você anda invejando a vida de alguém que continua vivendo com tudo, usufruindo de tudo, e você diz, ah lá, escarnece de Deus, zomba de Deus, e continua com o mesmo emprego, com a mesma casa, com o mesmo carro. O Senhor me trouxe para dizer, eu não estou consumindo nada, porque eu já não vejo nele um coração ensinável. Então, enquanto eu estiver apertando você, é porque ainda acredito em você. Enquanto eu estiver consumindo pedras, é porque ainda acredito no seu coração. Pastor, me prova. Claro, ficou fácil de provar quando o Senhor acabou de descer o fogo. O que a Bíblia diz? Vendo o povo de Israel, isso, ou seja, vendo um Deus que se manifesta consumindo coisas ligadas a eles, mas é misericordioso para deixá-los vivos. Eles abrem a boca e dizem, só o Senhor é Deus. As pedras estão consumidas. O fogo de Deus é justiça e amor. Consome as pedras, deixa as pessoas vivas. E esse mesmo fogo, eu encerro aqui, esse mesmo fogo passa pela água, e a Bíblia usa uma palavra estranha, né? Lambeu a água. É um jeito da Bíblia dizer que o fogo fez assim, ó. Vamos entender isso? Lembrando daquela aula, se é que você não estava comendo merenda nessa hora. Como é que a água some? Ela não some assim, não. Você tem que conseguir que a temperatura dela se eleve até 100 graus. Quando ela chegar em 100 graus, ela não vai sumir, ela vai começar a entrar em estado de ebulição. Como é que é? Sim, né? Aí ela vai começar a evaporar. Só depois que bater 100 graus. Não é assim, não. Então a temperatura... Peraí, alguém aqui coloca leiteira lá no fogo, com água para fazer café, liga o fogo e a água ferve? É assim na sua casa? Porque se for, eu estou querendo comprar esse fogão para mim também. Vou perguntar de novo. Você liga o fogo e a água começa a ferver na hora? Sim ou não? Porque primeiro ela tem que atingir 100 graus. Quando ela atingir 100 graus, aí ela vai começar a evaporar. Aí é um processo ainda. Também não é na hora. Você vai ficar olhando e vai ficar vendo assim o nível descer, descer, descer. Até, meu irmão, 1 litro de água no fogão da sua casa secar na leiteira, ixi, passa tempo, não passa? Sim ou não? Porque isso são processos naturais. Nós estamos condicionados a processos naturais. O Senhor rege sobre os processos naturais. Nós estamos condicionados a processos naturais, químicos, físicos. O Senhor não. O Senhor é soberano sobre todos os processos. O Senhor pegou a lei da física, a lei da química e quebrou ela em quantas vezes Ele quis. Falou assim, o fogo vai descer e não vai ferver, não vai abulir, não é nada. Quando bater a água some. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui, agora. Responde. Ninguém responde. Agora, não vai. Vai, não foi. Decide, não decide. Nossa, quanto tempo eu estou perdendo. Calma. Calma. Alguém está olhando para o tempo do silêncio e está dizendo, quanto tempo da minha vida eu perdi? O Senhor está dizendo, calma, eu vou compensar esse tempo. Nunca o tempo que você ficou sem respostas vai perder para a capacidade de aceleração de resultados que Deus tem. Pega a mão de alguém que está do outro lado para ele acordar, dá uma chacoalhada nele e diga, você acha que você está atrasado, mas você vai conhecer a resposta de Deus. Quando Ele responder, vai acelerar tudo, e todo o aparente atraso vai ficar para trás, e Deus vai organizar o relógio. Se alguém acredita nisso, pelo amor de Deus, dá um pulo dessa cadeira agora.
fica de pé do seu lugar, porque Ele vai acelerar. Você acha que perdeu muito tempo? O Senhor está dizendo, quando eu responder, eu pego os processos químicos, físicos, ponho no bolso e acelero tudo de uma vez só. Você acha que a falta de resposta das pessoas atrasou o teu crescimento? Você acha que aquele negócio que você perdeu destruiu os projetos de expansão da sua empresa? O Senhor me trouxe para dizer, você não conhece minha resposta ainda. Quando eu respondo, eu acelero o processo. Quando eu respondo, eu entro com provisão, com providência e começo a acelerar tudo. Eu vim de Deus profetizar que uma aceleração que compensará um tempo de silêncio vai se manifestar sobre nós. Eu vou tentar de novo. Uma aceleração vai compensar o tempo do silêncio e tu dirás que só o Senhor. Porque teu coração se preocupa. Por que você tem essa sensação tão aflitiva de que você está atrasado na vida, no ministério, no casamento, nos negócios? Você não está atrasado. Eu vim de Deus arrancar esse peso de sobre os teus ombros. Você não está atrasado. Cada resposta que não veio, cada contrato que você não assinou, cada degrau que você não subiu, dizia respeito a um tempo de processo onde Deus estava treinando o seu coração e aferindo a sua fidelidade a tudo isso. Foi no meio da ausência das respostas que o teu nível de compromisso foi aferido. Foi quando ninguém respondeu que Deus viu que você tinha compromisso com Ele, não com as pessoas. E Ele me trouxe para dizer, agora é comigo, eu vou acelerar tudo. Segura a mão de quem está do teu lado agora. O pessoal do louvor pode chegar, por favor. Chama ele para perto de você. Fecha o corredor, fecha o corredor. Pode fechar o corredor aqui. Aleluia. O que vendo todo o povo disse, só o Senhor é Deus. Abra a boca comigo bem alta e diga, vai valer a pena. Diga, a espera está construindo um resultado sólido. Olha para mim. Se o povo tivesse respondido na hora que Elias queria, não seria uma resposta sólida. O povo ainda precisava ver uma manifestação que nunca tinham visto, para se posicionarem de maneira sólida. Nós queremos a resposta logo. Deus quer solidez no resultado. Nós queremos o resultado logo. Deus quer o resultado permanente. Se respondem naquele momento, desceriam um monte, estariam propensos à idolatria no próximo dia. Se respondem no momento que Elias queria, desceriam um monte, continuariam com o coração propenso à idolatria em qualquer momento. Agora olha para mim, porque eu vou te falar uma coisa que talvez, e só talvez você não saiba. Nós estamos no primeiro livro dos reis. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, gente. Vai acontecer muita coisa na história de Israel ainda, sim ou não? Sim ou não? Olha para mim, você sabia do que eu vou te dizer agora? Talvez sim, talvez não. Nunca mais, depois desse dia, Israel incorreu em pecado de idolatria. Não, pastor, peraí, eu acho que o senhor está enganado. Nunca mais. A idolatria foi banida de Israel depois de 1 Reis 18. Você sabia disso? Pastor, o povo nunca mais pecou? Eu não falei isso. Agora, idolatria foi banida de Israel. Jesus combateu religiosidade, mas não combateu idolatria, porque não havia idolatria em Israel no dia de Jesus. Por quê? Porque depois desse dia, dessa resposta, que demorou a sair,
Mas quando saiu para nunca mais voltar atrás. O que você não entendeu ainda, mas vai entender agora, é que essa demora está amadurecendo um resultado que será permanente. Olha para quem está do seu lado, diga nunca mais. Diga, essa resposta, quando vier, vai trazer consigo um nunca mais. A página vira para nunca mais desvirar. A coisa melhora para nunca mais piorar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu entendo a sua pressa, porque eu também tenho as minhas. Eu entendo a sua aflição por resultados que não estão aparecendo. Eu também tenho as minhas aflições. Eu entendo o seu questionamento por tudo aquilo que ainda não aconteceu, a despeito do quão competente você é. Olha para mim, você não é o único. Eu também me pergunto muitas vezes por que algumas coisas não aconteceram na minha vida ainda. Você queria estar em lugares que você ainda não chegou? Parabéns, somos dois. Você acha que você tinha alguma competência ou talento para estar em algum outro lugar que você ainda não está? Prazer, somos dois. Só que o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer o que você quer. Um resultado imediato e fraco, ou demorado e sólido? Deus está construindo uma coisa com solidez. Deus está construindo algo permanente. O resultado será permanente. A página vai virar para nunca mais desvirar. As coisas vão começar a andar para frente para nunca mais andarem para trás. Um tempo de aceleração saudável de resultados está chegando. E quem pensou que estava atrasado vai descobrir que Deus não se atrasa jamais. Ô Marta, ô Maria, Ele não está atrasado não. Ele faz como quer. Ele faz na hora que quer. Eu desafio você a abrir tua boca por alguns segundos e começar a glorificar ao nome daquele que faz como quer. Eu desafio você por alguns segundos a abrir a tua boca e ter coragem de dizer glória a Deus no meio da ausência de resultados. Ter coragem de dizer aleluia no meio do silêncio das respostas. Diga glória a Deus no meio do saldo vermelho. Diga glória a Deus com extrato negativo. Diga que Ele é bom e sabe o que faz. Então desceu fogo do céu. O que Goiânia precisa ver é fogo do céu descer. Vou repetir, o que Goiânia precisa ver é fogo do céu descer. O que Goiânia precisa ver é fogo do céu descer. O que a nação brasileira precisa ver é fogo do céu descer. Essa igreja tem que mostrar para Goiânia fogo de Deus. Eles podem resistir ao telão, mas não resistem ao fogo. Podem resistir à mídia, mas não resistem ao fogo. Só meu filho, abre aqui, meu amor. Não resistem. Não resistem, não resistem, não resistem, não resistem, não resistem. Eles podem resistir às luzes, mas não resistem ao fogo. Eles podem resistir às cortinas, mas não resistem ao fogo. Ninguém resiste ao fogo, ninguém, 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 ninguém. O que nós estamos comprometidos em mostrar para essa cidade? Vou repetir a pergunta. O que nós estamos comprometidos em mostrar para essa cidade? A única coisa que fará essa cidade cair de joelhos e dizer que só o Senhor é Deus é se eles virem o que nunca viram. Eles têm que ver fogo de Deus em nós. Separabacalabaia. Ninguém resiste à manifestação do fogo de Deus. Eles podem resistir à minha oratória, mas não resistem ao fogo de Deus desse altar.
Eles podem resistir ao teu convite, mas não vão resistir ao fogo de Deus no teu convite. Ninguém resiste ao fogo. Goiânia não resistirá ao fogo. Goiás não resistirá ao fogo. O Centro-Oeste não resistirá ao fogo de Deus. A nação brasileira não. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Clama pelo fogo de Deus. Clama. Nós seremos irresistíveis. Poxa, foi uma profecia linda. Vou tentar outra vez. Nós seremos irresistíveis. Pastor, por quê? Porque nós vamos usar todos o mesmo perfume. Não. Nós seremos irresistíveis. Porque tudo que nós faremos será envolto no fogo. Canções irresistíveis, porque envoltas no fogo. Abraços irresistíveis, porque serão abraços envoltos no fogo. No aperto de mão de quem estiver na porta recebendo, Deus já vai começar a tocar. Por quê? Aperto de mão envolto no fogo. Mensagens irresistíveis, porque chapecadas do fogo. Fogo de Deus. Só quem quer receber fogo de Deus, levante a mão mais alto que você puder. Responde, 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 Senhor. Responde, Senhor. Responde, Senhor. Que o fogo seja o nosso tempero. Que o fogo seja nosso diferencial. Que o fogo seja a nossa marca. Quem tem fogo acabou de se tornar irresistível. Uma igreja que tem fogo tornou-se irresistível. Eu sinto o fogo de Deus aqui. E é por isso que eu creio que estou pregando a uma igreja irresistível. Os pecadores não vão resistir. Os cativos não vão. Os cativos não vão resistir. Seus vizinhos não vão resistir. Seus colegas de trabalho não vão resistir. A vizinhança dessa igreja não vai resistir. Porque tem fogo de Deus nesse altar. Tem fogo de Deus nesse altar. Não se esqueça. Elias só não recebeu o resultado que esperava, porque não mostrou tudo que o povo precisava ver. Enquanto nós não mostrarmos fogo de Deus para essa cidade, eles não vão corresponder como nós esperamos. Mas depois que mostrarmos fogo de Deus para essa gente, ninguém poderá resistir. Se você acredita nisso, levante a sua mão, abra a sua boca, dê o melhor grito de glória a Deus, o maior brado de aleluia, o melhor. Só quem tem fogo, compartilha fogo. Dê um abraço em quem está do teu lado aí, diga: o fogo é irresistível. Dê um abraço nele, diga: o fogo é irresistível. O fogo é irresistível. O fogo é irresistível. O fogo é irresistível. Obrigado.